boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. E também começando a agradecer ao Centro, na pessoa do seu diretor, nosso irmão Marcos, e todos aqueles que contribuem para que esta obra possa ser levada adiante. Muito obrigado, sinceros agradecimentos. Eu me furtarei de dizer o nome de alguns amigos que estão aqui e vieram para prestigiar certamente a figura de Salazar, este grande estadista católico, porque eu tenho medo de cometer injustiças, esquecer de falar de alguém, enfim. E já dando início à nossa preleção, o título provisório que eu havia colocado, agora ficou definitivo: Antônio de Oliveira Salazar, o restaurador da cristandade em Portugal. Resume muito bem a sua vida, sua obra política. Eu pretendo dividir a minha conferência em 4 grandes temas, né? Primeiro, a sua vida, uma pequena biografia dele, até o seu surgimento público. Depois, ele já ministro das Finanças e a sua ascensão até a presidência da República. Enfim, a sua obra política em Portugal, que durou aproximadamente 40 anos, com o apoio e beneplácito de Roma, da Santa Sé. Eu pretendo ler aqui algumas cartas em que o Papa Pio XII não só abençoa o governo de Salazar, como diz com todas as letras que ele é o escolhido pela divina providência. Isso depois de já 12 anos de uma expressa ditadura. E a irmã Lúcia, a grande vidente de Nossa Senhora de Fátima, que também diz que ele foi escolhido pela divina providência para restaurar a ordem moral e cristã em Portugal. Enfim, e por fim, um perfil de tudo que ele fez, e depois alguns estragos que ocorreram com a historiografia e a Revolução Cultural esquerdista. Assim, eu acho que a gente consegue completar uma visão geral sobre Salazar e recuperar a sua memória. Enfim, o início da vida pública de Salazar, raízes católica e rural. Em 28 de abril de 1889, nascia Oliveira Salazar numa pequena cidade rural portuguesa, num ambiente campesino e agrário chamado Vimieiro, região do Alentejo, rodeada de jardins, vinhedos e oliveiras. Seus antepassados sempre se dedicaram ao campo. Isto é um fator muito importante. Salazar, durante toda a vida, embora tenha adquirido grandes poderes em Portugal, sempre foi uma pessoa e viveu como um homem simples, um homem do campo. Seu pai, Antônio de Oliveira, era administrador das terras de um rico latifundiário. Tratava-se de um homem simples, trabalhador, franco, um pouco rude, mas em determinadas vezes muito agradável no trato com os filhos, especialmente. A sua mãe, Maria, que teve muita influência na educação de Salazar, mostrou-se sempre uma mulher extremamente inteligente, providente e, de certo modo, austera. Que é tudo o que falta hoje. Uma família extremamente católica e, por causa disso, soube transmitir ao jovem Antônio um espírito prático, a sobriedade de vida, o sentido da autoridade, o amor à pátria e uma profunda fé religiosa. Mas seria muito difícil compreender o perfil verdadeiro de Salazar, e isto foi uma breve incursão na sua vida infantil e de sua juventude, sem compreender a história de Portugal, porque a história de Portugal ela está umbilicalmente ligada à vida de Salazar. Em outras palavras, como tudo o que acontece na divina sabedoria, a história de Portugal se encontra
na necessidade de ter Salazar. Portugal foi o território ocupado, como os senhores devem saber, nos primórdios, pelos povos lusitanos, de natureza bélica. Em 139 a.C., os lusitanos ficaram submetidos aos romanos, depois do assassinato de seu chefe, Viriato, que era o líder dos lusitanos, e foi elevado à condição de província do Império no ano de 27 a.C. Séculos depois, Portugal foi ocupado pelos bárbaros visigodos e, mais tarde ainda, em 711, pelos árabes muçulmanos. Durante os séculos 12 e 13, Portugal lutou contra os muçulmanos, participando com a Espanha na gloriosa reconquista da península. Durante os séculos 15 e 16, acabou estendendo seu território pelos 4 cantos do mundo, constituindo um imenso império debaixo da bandeira da cristandade. Como disse o próprio Salazar, vejam o que é um presidente consciente do valor da sua nação. E aqui eu retiro dos seus escritos. Portugal não durou porque deixou de viver. Como parece que às vezes acontece com o nosso país, sufocado. Durou precisamente porque viveu a vida intensa do soldado, do trabalhador da terra, do explorador do mar, do descobridor, do missionário, do portador de uma doutrina e de uma civilização. Já nos séculos 17 e 18, Portugal vive um processo de declínio, como toda a Europa, inclusive. Precisamente no século XVIII, José I entregou seu governo a um Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, que era um sujeito excêntrico e que tinha uma ideia suprema de converter o velho Portugal, como chamava Marquês de Pombal, a velha monarquia gótica portuguesa, numa monarquia moderna e liberal. Para tanto, o Marquês de Pombal implantou um regime de despotismo ilustrado com perseguições à Santa Igreja Católica. O José I certamente foi um homem fraco e entregou o seu poder a Marquês de Pombal. O primeiro alvo de Pombal, os senhores já sabem, os jesuítas. Porque os jesuítas eram em Portugal o único muro que ainda resistia contra a influência da Revolução Francesa. Com o apoio da maçonaria e das cortes borbônicas da França, da Espanha e de Nápoles, unidos por um pacto de família, esse é o nome que se deu, fez com que o Papa Clemente XIV dissolvesse os jesuítas em todo o mundo. O Papa mesmo chamava Marquês de Pombal de o grande homem, e Portugal estava sendo tomado por uma impetuosa onda de anticristianismo sob a batuta do Papa. Com a invasão napoleônica, a ideologia satânica do iluminismo, falemos com todas as letras, francês, invade definitivamente o território português, tomando conta da classe intelectual, a tal ponto, essa é uma passagem muito triste e pouco conhecida na história portuguesa, a tal ponto de que quase não se falava mais a língua de Camões em Portugal, mas só o francês. Como bem lembrou o padre Alfredo Sanz, escrevendo sobre o Salazar, com a vinda dos reis ao Brasil, depois da invasão napoleônica, Portugal se mostrava cada vez mais míope, renunciando à sua antiga militância católica e aos valores que fizeram sua grandeza de pátria imperial,
a tal ponto que já nos fins do século XIX, Portugal parecia ter perdido todo o seu vigor como potência. Além disso, a coroa portuguesa se encontrava em conflitos internos, história já bem conhecida, já no Brasil, e em dificuldades econômicas. Com a atuação cada vez mais contundente da maçonaria carbonária, a política se tornou francamente anticatólica e anticlerical. Vários golpes de Estado foram aplicados pelos revolucionários. Já em 1908, e aí nós estamos avançando bem, já em 1908, aproveitando-se da ausência do rei, instala-se uma revolução em Portugal. O rei Carlos I e o príncipe herdeiro são assassinados. O ódio contra a monarquia dominou a atmosfera portuguesa. Sabendo da impossibilidade de uma vitória completa, a maçonaria soube recuar e permitiu que o filho de Carlos, Dom Manuel, subisse ao trono. Claro, tendo sido apenas um fantoche na mão dos maçons. Em 1910, uma nova conspiração se instalou, novamente orquestrada em especial pelas lojas maçônicas. Dom Manuel se viu obrigado a abandonar a pátria junto com sua família. Um caos generalizado se estabeleceu. Começa o declínio definitivo de Portugal. Ou seja, a desordem e a república sempre nasceram juntas. As ações persecutórias contra a igreja, que já tinham começado com a monarquia, agora se aprofundaram. O objetivo era o de laicizar toda a cultura e a política portuguesas. Aboliu-se, por isso, o juramento a Deus, retirou-se o ensino religioso nas escolas, qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência. Suprimiu-se a Faculdade de Teologia de Coimbra, que os revolucionários invadiram, destruíram os móveis e retiraram os quadros dos reis e dos professores. Estamos já em outubro e novembro de 1910. Já estávamos assim em Portugal. A igreja não se fez silenciosa. Por causa de suas reações, o bispo do Porto foi deposto e a decisão de declarar a separação da igreja e do Estado foi concretizada. Então, em 1911, a igreja e o Estado em Portugal estavam separados. Portugal, então, se torna um Estado laico, como se costuma dizer, bem ao gosto dos maçons. Ainda em 1911, votou-se uma Constituição que normatizava o espírito da Revolução. A ideia principal era de romper com os vínculos do passado glorioso de Portugal e dar início a uma nova, entre aspas, nação democrática e, não pode faltar, anticristã. Em 1915, aparece um novo presidente em Portugal, que seria deposto por um discípulo seu na Universidade de Coimbra, chamado Sidônio Pais. Em 1918, foi eleito presidente pelo sufrágio universal. Portugal afunda numa mais perfeita democracia, com direito ao sufrágio universal e tudo mais. Era um antigo franco-maçom e, para muitos, um homem de bem. Porque às vezes parece inaceitável que seja maçom e um homem de bem ao mesmo tempo. Chegando ao poder, terminou com as perseguições contra a igreja, justiça seja feita. Em poucos meses foi assassinado. Instalou-se uma desordem geral, um caos quase invencível. Foi nesta altura que as Forças Armadas decidiram tomar as rédeas da situação e tomaram o poder político. Estamos em 1926. Uma espécie de triunvirato foi formado por Menéndez Caseçadas, Gomes da Costa e o famoso general Carmona.
O general Carmona, que exercia o cargo de ministro da Guerra, no mesmo ano de 26, tomou o poder para si, aplicando um novo golpe dentro do golpe, estabeleceu uma ditadura militar que serviria, na ocasião, como um navio quebra-gelo abrindo passagem para Salazar. Esta é a história portuguesa, até 26. Adolescência e juventude. Nesse ambiente sociopolítico agreste, marcou a juventude de Salazar. Quando Salazar completou 11 anos, acreditou ter sentido uma autêntica vocação ao sacerdócio. Resolveu, então, ingressar no seminário menor. Era, então, 1900. E ficou seminarista até 1908. Durante 8 anos ele estudou no seminário. Como ele mesmo dirá depois, entre aspas, aqui eu cito Salazar, a esses anos devo o melhor da minha formação moral e da minha disciplina intelectual. Disciplina esta que ele manteve a vida inteira. A vida inteira. Foi muito modesto. Ao contrário de certos governantes, muito modesto. Seus companheiros diziam que era um jovem dedicado aos estudos, acessível, franco e bom amigo, muito apegado à disciplina, temperamento que será sua marca registrada durante toda a vida. Em 1905 estudou teologia, evidentemente, e ficou obcecado pela doutrina de Santo Tomás de Aquino. Após estudos, recebeu as ordens menores, chegando inclusive a pregar numa paróquia. Em um certo momento, sentiu vacilar a sua vocação. Especula-se, ou porque não se acreditava maduro, ou porque a sua família necessitava de sua presença, ou porque, já naquela época, houvesse descoberto mais uma vocação política do que religiosa. O fato é que não sabemos o que ocorreu. O certo é que em 1908 ele deixa o seminário. Esse ano, 1908, não sei se os senhores se lembram da minha fala anterior, é o ano em que o rei tinha acabado de ser assassinado. Ele deixa o seminário, o rei Carlos I, junto com seu filho, é assassinado pelas mãos da maçonaria. E logo depois é proclamada a República. Então, Salazar teve uma juventude vivida nesse ambiente problemático em Portugal. Salazar passa a ocupar um cargo de professor no Colégio de Viseu. Ali ele pronunciou alguns discursos. E foi ali como professor, e ao fazer certos discursos, que ele depois seduzirá os militares. Porque os militares veem naquele jovem professor, na altura dos seus 25 anos, um patriota. Quando ele tinha 20 anos, ele proferiu o seguinte discurso. Eu quero ler um pedaço para vocês. Estava convencido de que o problema nacional era um problema de educação e que pouco importava mudar o regime se não se começasse, em primeiro lugar, por mudar os homens. 20 anos. Necessitava-se de homens e era indispensável educá-los. Eu vivia absorto em minha ideia e em minha obra. Quem nunca teve a sua vida preenchida por uma grande ideia ou uma grande paixão não sabe o que isso significa. Eu era um jovem com uma ideia séria. Eu lembro muito do Lula, que sabe-se lá o que estava fazendo aos 20 anos de idade. Né? Em outro momento, aquele jovem fraco, como descreviam alguns amigos, fraco, vestido de negro, professor, catedrático, com um olhar sereno, mas penetrante, como testemunharam depois seus alunos, dizia, dirigindo-se aos alunos, abre aspas, Salazar, ouve-se dizer a cada passo nas ruas, nas reuniões, nas praças públicas,
nos artigos dos periódicos da oposição, porque para os demais sempre tudo vai muito bem, que Portugal está em decadência, que nos encaminhamos para o aniquilamento da nação. Existem muitos Jeremias neste país. Chora-se muito, mas não se trabalha tanto. Este é o jovem Salazar. Continuava dizendo que muitos tentaram tatear as causas daquela decadência. E ele mesmo estuda como Portugal chegou naquela decadência. Mas ele é humilde e diz, abro aspas novamente, Salazar, eu conheço muito menos a causa desta decadência, mas sei que são as ideias e os ideais que governam e dirigem os povos, e são os grandes homens que concebem as grandes ideias. E nós não temos homens porque não os formamos, porque não nos ocupamos dos métodos pedagógicos. Durante o tempo de sua vida, Salazar se preocuparia com o tema da educação. Vejam como ele praticamente convoca a juventude. Nós, o país do amanhã, nós, os deputados, nós, os ministros, nós, os funcionários públicos, os advogados, os médicos, os professores, nós que frequentamos as escolas, nós que devemos constituir a classe dirigente, a parte espiritual da nação. O que fazemos pela prosperidade desta pátria portuguesa? O que? Este foi o foco da sua juventude, a educação. Inclusive esta pode ser uma causa pela qual tenha deixado o seminário. Certa vez disse a um colega seminarista, entre aspas, Salazar, servirei melhor a igreja e Portugal no campo laico. Mais tarde ingressou na Universidade de Coimbra, inscrevendo-se na Faculdade de Direito, no qual ficou por 6 anos, estudou 6 anos na Faculdade de Direito, num ambiente muito conturbado, porque, como acontece hoje no Brasil, a história se repete, como diz o Brocado, não sei se é este, mas deve ser, ou como tragédia ou como farsa. Naquela época, as universidades portuguesas estavam mais ou menos como a nossa, entupida de revolucionários e sem qualquer princípio moral. E ali na universidade, Salazar começa a presenciar os grupelhos revolucionários. Ele se une a alguns estudantes mais católicos e ali forma um grupo que busca a restauração intelectual e moral da academia portuguesa. Por enquanto, só da academia portuguesa. Qual era o mote deste grupo? Piedade, estudo e ação. Me lembra o Centro Anchieta? E ali ele funda uma associação chamada Centro Acadêmico da Democracia Cristã. A palavra democracia aqui, evidentemente, bem entendida, não a democracia liberal do sufrágio universal. Depois a gente pode falar um pouco melhor sobre. Evidentemente que Salazar não estava, por aqueles tempos, tão interessado em política, né? Como já vimos por seus discursos, porque ele valorizava mais a educação e não o regime político. Não interessa o regime político, interessa é que tenham homens. Depois ele observará que o nome que ele deu de democracia cristã para o centro que ele passava a ocupar não era muito feliz e que realmente havia uma destruição da tradição portuguesa provocada pela nova república e fez por bem esclarecer que a expressão democracia cristã, após diversos estudos, tinha o significado que lhe teria dado o Papa Leão XIII e o Papa São Pio X.
Em 1915, então, Salazar passa a morar num pensionato com mais 5 estudantes. E ali é que ocorre um encontro maravilhoso na sua vida, que nós podemos dizer que foi providencial. Ele conhece um senhor chamado, na época jovem também, Manuel Gonçalves Cerejeira, futuro cardeal patriarca de Lisboa. Vejam como Deus costura todas as coisas. Cerejeira, naquela ocasião, era o editor do jornal chamado O Imparcial, lançado por esse centro católico. A convivência não teria sido muito fácil entre ambos, mas desenvolveram uma profunda amizade, que depois frutificou e será articulada com a elevação ao cargo de chefe da pátria portuguesa. Em 1917, Salazar passou a ocupar a cátedra como professor adjunto de Ciências Econômicas. Ele tinha se formado em Direito, mas começou a lecionar Ciências Econômicas. Em 1918, ele se doutorou em Coimbra, mudando seu uniforme de aluno para o de professor. Um dos alunos disse: era um professor eminente, extremamente claro, que tinha grande ascendência sobre os alunos. Ao mesmo tempo, Cerejeira, seu amigo, que depois virou seu diretor espiritual, exercia o magistério na cadeira de História da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Foi no exercício do magistério que Salazar começou a se interessar por política, porque até então ele só se interessava por educação. Ele foi eleito deputado em 1921. Ele foi ao parlamento por um dia e nunca mais voltou. Sentiu na pele o que era o sistema republicano que fez o país se dividir em vários partidos políticos. Um dia foi o suficiente para compreender que nada se poderia esperar de uma Assembleia de Deputados movida apenas por interesses pessoais e o rancor dos partidos que absorviam todas as energias que seriam empregadas para o bem da nação. Retornou à cátedra, voltou a ser professor. Já em 1924, eis que um dia o Diário Católico de Lisboa, chamado Novidade, publica em primeira página um retrato dele com a seguinte legenda, entre aspas: uma das mais altas personalidades de nosso movimento de renascimento nacional. Ele já tinha aqui 26 anos. Por que esta menção tão elevada a um ilustre desconhecido, mero professor de economia? Porque Salazar tinha acabado de anunciar e de pronunciar um discurso no primeiro Congresso Eucarístico Nacional, celebrado em Braga. Não dá para descrever a beleza e a magnitude desse discurso. Uma peça genuína de oratória, em que ele desfaz as falsas ideias dominantes em 3 temas fundamentais: trabalho, riqueza e poder. Vou tentar resumir. Sobre a riqueza, ele observa que não seria adequado reduzi-la às riquezas materiais, já que, mesmo quando a justiça, a beleza e a ciência não sejam mais justiça, beleza e ciência, sem elas faltaria à produção industrial a sua qualidade. Quanto ao poder, ressaltou que não se deve aspirar ao poder
como se tratasse de um direito, mas, sendo o caso, e se necessário, exercê-lo como um dever. O poder é um dever. Considerando o ofício de estadista, olha que coisa bonita, entre aspas, aqui são palavras dele, como o estadista é o ministro de Deus para o bem comum. Chegamos em 1928. Bom, então nós vimos até agora que Portugal republicano entrou num caos generalizado. Mortes, golpes, atrás de golpes, atrás de golpes. Com a Primeira Guerra Mundial, em 14, as coisas ficaram ainda pior. Portugal apoia a Inglaterra e declara guerra à Alemanha. Aquele pouco edifício de valores tradicionais que ainda restavam íntegros, acabou. Não sei se os senhores sabem, já estudo sobre, os índices de suicídio em Portugal até 1930 é assustador. Os órgãos políticos pareciam impotentes, ninguém decidia nada. Portugal estagnou, paralisou. Para piorar ainda mais, o marxismo começou a agir lá. Em 1920, um grupo de bolcheviques sequestraram alguns líderes que tinham instaurado a República e os assassinaram de forma fria e inescrupulosa. Além do caos maçônico, agora Portugal se via genufletido e de joelhos diante do terrorismo marxista. Se há alguma atmosfera pior do que esta, alguém me explica por quê, para um país. A ideia da democracia liberal, do sufrágio universal, estava na moda e fazia parte já da novilíngua portuguesa, só se falava disso, mas começava a surgir um movimento crescente de intelectuais que desconfiavam da eficácia das ideias maçônicas democratas e que queriam resolver a grave situação institucional e social portuguesa. Olha que engraçado. Alguns oficiais do exército começaram a se reunir e a cogitar se já não era chegada a hora da espada. Não se tratava da restauração da monarquia, porque no exército tinham vários monárquicos e vários republicanos, mas de restabelecer a ordem formando um governo assegurado pelo exército. Por que o exército? Porque é a única força bélica organizada. O general Carmona, um dos chefes das Forças Armadas, por exemplo, chegou a declarar, entre aspas, Carmona, a pátria está enferma e é necessário salvá-la. Aí, meus amigos, quando o general fala isso, é porque os tanques já estão na rua. Nos quartéis, circulavam panfletos e manifestos defendendo que o exército era a única força capaz de resolver a desordem. A ideia era basicamente um levante militar, colocando no poder um grupo de pessoas, uma mistura de militares com civis, de algum gabarito intelectual e moral. Que tal governo se manteria pelo tempo necessário para a restauração política do país? Pedia-se aos oficiais que formalizassem um texto programático. A resposta foi positiva. Os militares disseram, vamos, aceitamos. É a hora da espada. Em maio de 26, precisamente no dia 28 de maio, no norte se levantou o general Gomes da Costa e no sul o general Antônio Carmona. Praticamente todo o corpo de oficiais apoiou o levante castrense. A missão principal seria acabar com a corrupção. Os militares eram
humildes, hesitantes, eles só queriam acabar com a corrupção. A corrupção e a degradação moral da República Parlamentarista. Para os militares, se fizessem isso, resolveria o problema em Portugal. O presidente da República se viu obrigado a renunciar. Claro. Tanques vindo do sul e tanques vindo do norte, ele vai fazer o quê? Vejam o que um jornal da época, em 26, publicou. O conflito de Portugal é outro. O duelo é mais vasto e mais significativo. Por um lado, a seiva histórica, a linha do renascimento da raça ao serviço da sua tradição e da sua disciplina. E por outro lado, o vírus maçônico. Esse era o clima português. Da movimentação militar nasceu um governo de coalizão, a palavra que todo mundo gosta. Aí começa. Salazar, que já era um homem público, depois daquele discurso no Congresso Eucarístico, é pela primeira vez convidado a assumir a pasta de finanças pelos militares. No início, Salazar, um jovem professor, aqui ele tinha 28 anos, 28 para 27. 28. Um homem com 28 anos recebe o convite para ser ministro das Finanças. Não aceita o convite. Primeiro, porque Salazar sabia que o que os militares queriam era apenas combater a corrupção e a degradação moral. E isto, para Salazar, não era suficiente para restaurar Portugal. Não era suficiente. Era um ideal muito fraco. Mas nós conseguimos entender, porque também as Forças Armadas em Portugal estavam desmoralizadas. E no final das contas, eles só conseguiriam fazer isso mesmo. Eles foram honestos em nunca se colocar um ideal maior do que poderiam. O próprio general Carmona afirmou, entre aspas, isso é o general Carmona, o governo que presido não está constituído com figuras de grande envergadura. Não está. A ação do governo precisa compreender-se na redução dos gastos e no corte das imoralidades. Para mim, nada mais quero. Pobre vivo e pobre quero morrer. Muito bonito. Belas palavras, general. Mas diante do quadro áspero da vida nacional, não parece um pouco fora do tom? É só isso. Nasci pobre, morro pobre. Combaterei a corrupção. Nada mais? Evidente, as propostas do novo regime militar não resolveram o problema. A desordem se manteve e novamente uma onda de desalento e desesperança toma conta do povo português. Vários distúrbios graves começaram novamente. Em setembro de 26, descobriu-se um plano de insurreição militar. Teve até isso. No início de 27, houve a explosão de uma bomba em Lisboa, indicando uma nova ação revolucionária dos marxistas. Nada. 2 anos, então, se transcorreram desde o golpe militar e o caos financeiro tomou proporções quase inaceitáveis. Estamos em 1928. E este é o ano. 1928. O general Carmona considerou necessário tomar pessoalmente as rédeas do poder. Por causa do problema econômico, o governo acabou pedindo empréstimo. Olha, vejam bem a que ponto chegou Portugal. Carmona resolveu pedir empréstimo à ONU. Mas a ONU disse, emprestamos, com uma condição, que a partir de hoje, os secretários da ONU assumam a pasta das finanças em Portugal e controlem as finanças portuguesas. Isso era muito para o nacionalismo português. Nunca isso aconteceria. Nunca isso aconteceria. E foi o que aconteceu. O general Carmona recuou. E os militares fizeram o que então?
voltaram a atenção novamente para quem? Salazar. E imploraram para que ele, então, ocupasse a cadeira da economia. O jovem professor pediu para refletir. E só daria a resposta no dia seguinte. Nós sabemos que ele passou a noite em oração e que, no cantar da manhã, um sacerdote celebrou a Santa Missa na intenção de Salazar, missa que ele comungou e ajudou a celebrar como acólito. Depois ele conversa com quem? Com quem? Cerejeira. Com o padre Cerejeira, amigo da pensão, que o aconselhou a aceitar. Naquele mesmo ano, o padre Cerejeira seria nomeado bispo. Você vê que duas coisas sobem juntas, né? O braço secular e o braço religioso. Mas não foi só bispo, ele era um bispo auxiliar do cardeal. Depois que Salazar se decidiu, ele fez em seguida 2 malas pequenas de estudante e deixou Coimbra, desta vez para nunca mais voltar. Em sua primeira entrevista com Carmona, que era então presidente da República, Salazar lhe assegurou que o orçamento seria equilibrado em 1 ano. Carmona disse: o povo português não tem vontade tão persistente como para esperar um largo tempo. Se não equilibrarmos rapidamente o orçamento, perderemos a credibilidade. Quando os jornalistas lhe perguntavam qual era o seu plano de emergência, Salazar dizia que não tinha ideias logo de início do que tinha que fazer e que primeiro recolheria todos os dados possíveis para depois orquestrar uma saída, demonstrando desde o início sua característica de um homem prudente, coisa que ele aprendeu no seminário. Que essa é uma das virtudes católicas. De fato, ele era uma personalidade complexa e interessante. Vejam que um jornalista escreveu sobre ele em tom até anedótico. A todas as perguntas que fazemos, o ministro responde que está demasiadamente cedo para falar. Recordamos-nos de uma anedota do papagaio. Um brasileiro, é um jornalista, claro, quando nós podemos, nós falamos os portugueses, né? Um brasileiro que tinha ido ao povo, ficou de comprar um papagaio que não tem travas na língua. Ao voltar, ele mostra o pássaro formoso e verde, que prometia ser um falador de primeira classe. Mas qual não foi a surpresa dos amigos quando se deram conta de que o papagaio não dizia uma só palavra? E todos perguntavam: é esse o papagaio? Ele não fala? Tentando escapar do constrangimento, o homem respondeu: não fala, mas pensa. Que o ministro das Finanças, que sabemos que possui uma inteligência lúcida, é um jornalista, fundamentada numa sólida e vasta cultura, perdoe-nos a inofensiva anedota. Salazar não fala, mas pensa. Os jornais da época informam que as pessoas estavam entusiasmadas
esperançosas. A rua palpitava com Salazar. As ruas celebravam a chegada de um homem invulgar. Era um professor eminente, profundamente capacitado em sua disciplina, mas não custa perguntar, estaria preparado tão jovem para este cargo? Em outras palavras, seria o médico adequado para um paciente em estado terminal? Ele evitava fazer declarações bombásticas. E as audiências que ele permitia eram raras. Assim se falava dele os jornalistas da época. Entre aspas, sentava-se diante das contas do Estado como quem se senta frente aos alunos em sua cátedra de professor. O certo é que nada estava resolvido, mas começava a renascer a esperança em Portugal. De fato, isso ninguém pode discordar. Portugal, então, tinha um presidente militar, o general Carmona, e um ministro da Fazenda, Oliveira Salazar, ambos efetivos e com poder concreto. Finalizado estava o que se chamou de golpe militar e começava o que os historiadores normalmente chamam da Revolução Nacional Salazarista. Ou seja, a criação do que os portugueses depois ficaram conhecendo como Estado Novo português. No discurso que Salazar fez, aí já em 36, aqui nós estamos em 1928, em 1936, por ocasião dos 10 anos da Revolução, porque eles contam a Revolução desde 26, quando Carmona então exerce o poder, Salazar afirma, faz hoje 10 anos, neste mesmo lugar, que pelas ordens de Gomes da Costa, o exército português iniciava um movimento triunfante sem luta. Porque, em verdade, a voz de mando foi tão só a expressão militar de uma ordem irresistível da nação. Não precisou de luta, porque a nação queria os militares. E começou a nova era. Em 30 de junho de 28, Salazar, novo ministro da Fazenda, o braço direito do general Carmona e o arquiteto do Estado Novo, pronunciou um discurso que seria considerado fundamental. Aspas. Nesta Europa enferma, com convulsões, desequilibrada, que busca tenazmente as soluções políticas do futuro, é justamente onde necessitamos localizar o caso português. Reduzir, como se quer fazer, o movimento que implantou a ditadura a uma conspiração de quartel para que a classe militar chegasse a desfrutar do poder, é desconhecer as razões profundas de um mal-estar geral, as tendências de nosso tempo, todas as debilidades e insuficiências do que se pode chamar de a crise do Estado moderno. Sobre Portugal, antes de 26, sabemos de onde saímos de Salazar. Sabemos de onde saímos. De uma das maiores desorganizações que em Portugal se viu. Na economia, nas finanças, na política, na administração pública, divisões internas, solidariedades equivocadas na política e na administração, erros acumulados, falta de repreensão dos vícios em nossa organização social, desordem constitucional permanente, sucessivas revoluções que nada remediavam e agravavam todos os males, fizeram perder a fé no Estado como dirigente e coordenador dos esforços individuais. Somados tristemente ao passado glorioso, que é a sua história, e às ruínas, misérias e desorganização do presente, ignorante de suas enormes possibilidades de uma grande nação, garantia do futuro, o país caiu na apagada e vil tristeza do poeta.
e parecia ter renunciado a viver um grande pensamento de renovação interior. Todos sabemos de onde saímos e onde estamos, os esforços feitos e os resultados obtidos, quaisquer que tenham sido as deficiências impostas pela gravidade dos males existentes, impediram a catástrofe e nos garantiram que estamos no caminho da salvação e da ressurreição. Ou seja, se aconteceu algum excesso na ditadura militar, foi por culpa dos males. O que fazer para sair da crise profunda? Até agora Salazar não falou. Mas será que ele vai ficar pensando até o fim da vida? Diz Salazar, perdoe-me, eu preciso citar Salazar. Não há como falar melhor que ele. Que fazer então? Pergunta Salazar. A famosa atitude tão aconselhada de independência e neutralidade resulta a esperar que do simples embate das forças políticas surja o Estado futuro. É atitude imprevidente, indigna de governantes, falta de lógica e ignorante das realidades sociais. Nunca um barco abandonado à fúria dos ventos contrários chega a um porto. E sempre, ao tocar da terra, é para chocar-se contra as falésias da costa. Que fazer, pois? Recolher resolutamente nas mãos as tradições aproveitáveis do passado. 1. As realidades do presente. 2. A previsão do futuro. 3. As justas aspirações dos povos. 4. A ânsia de autoridade. A ânsia de autoridade e disciplina que agita as gerações do nosso tempo. Uma geração que foi construída sem autoridade. E construir uma nova ordem. De coisas que, sem excluir aquelas verdades substanciais a todos os sistemas políticos, melhor se ajuste ao nosso temperamento e às nossas necessidades. Isso é o que tem que fazer. Recuperar as tradições, a autoridade. É o que tem que fazer. As aspirações genuínas do povo. E o nosso grande estadista, vai traçando algumas atitudes positivas, como, por exemplo, ele continua dizendo no discurso, superação do liberalismo político do século XIX, que criou a figura do cidadão. O que é o cidadão para Salazar? Cidadão para Salazar é o indivíduo desligado da família, da classe, da profissão, e ainda lhe deu o direito de determinar a constituição do Estado. Você primeiro atomiza o indivíduo e diz que ele pode mandar no Estado, pondo nele a fonte da soberania do povo. No lugar dessa abstração, teremos que voltar aos grupos naturais que estruturam a sociedade política e, em primeiro lugar, voltar à família, núcleo da nação e primeiro elemento da polis, a partir da qual se deve restaurar os municípios, que nada mais são do que a expansão natural das pessoas. Então, não aos cidadãos, e sim às famílias. Não aos indivíduos sozinhos, unidades, e sim à família. Assim começaria a nascer a coluna vertebral da nova ordem social e política, que são as corporações naturais e espontâneas, que é, inclusive, aconselhada pela doutrina social da Igreja, as corporações naturais. Então, a ordem política deve estar estruturada nas corporações e não em um indivíduo sozinho. Ouçamos novamente o jovem professor ministro da Fazenda.
entre aspas, a família, os municípios, as corporações, onde se encontram todos os cidadãos com suas liberdades jurídicas fundamentais, são os organismos componentes da nação e devem ter a intervenção direta na constituição dos quadros supremos do Estado. Eis aí a expressão mais fiel de qualquer outro sistema representativo. A verdadeira representação não é o sufrágio universal, e sim as corporações intermediárias, nascidas espontaneamente da sociedade e dos dons que Deus dá a cada um. Então, a constituição da família é um dom natural. Exercer uma profissão é um dom natural. Então, você tem a corporação dos advogados, a corporação dos médicos. Isto é exercer na sociedade uma representatividade que está vinculada com o transcendental e o sobrenatural. Antecipando-se a algumas críticas que poderiam aparecer depois de seu discurso, o jovem professor identifica que talvez se pudesse dizer que no seu discurso não se fala muito de liberdade, de democracia, de soberania do povo, mas ao contrário, muito se fala de autoridade, ordem, nação e Estado. Essas críticas foram feitas a Salazar. O ministro da Fazenda fala muito pouco sobre liberdade e muito sobre autoridade. Então ele contra-argumenta. A experiência, entre aspas, Salazar, a experiência e o raciocínio ensinam que não se pode levantar sobre o conceito da liberdade um sistema político que garanta realmente as liberdades legítimas individuais e coletivas. Pelo contrário, em nome dessa mesma liberdade abstrata, meramente conceitual, se tem permitido defender todas as opressões e tiranias. Para que a mulher quer liberdade? Para abortar os filhos? Qual é a verdadeira liberdade? Ademais, vejam o que ele diz, a adulação das massas, com base no conceito de povo soberano, não deu ao povo uma influência real na política, como nós vivemos hoje. Nós não mandamos nada, ao que me parece, não é? Muito menos aquilo que o povo necessita. O que o povo necessita? Sendo ele soberano ou não, o que o povo necessita? Ser bem governado. A bandeira da igualdade operou um nivelamento por baixo, contra a necessária hierarquia dos valores, que deve prevalecer numa sociedade bem organizada. É tanto que hoje, por exemplo, ouve-se, até se louva, não é? Algumas excrescências como, eu vou evitar de falar o nome aqui, porque reduziria demais a nossa conferência, eu quero manter o nível, como certas músicas que se ouve hoje no Brasil. Quando se quer revigorar a autoridade, o que se deseja é que não se tenha mais atropelos, nem se constranja a autêntica expansão das atividades de cada pessoa. E aí vem uma parte muito interessante do discurso de Salazar, entre aspas. Devemos arrancar o poder das clientelas partidárias. Ponto. Sem mais. Sobrepor a todos os interesses o interesse de todos. Bonito? O interesse nacional. Tornar o Estado inacessível à conquista de minorias audazes. Movimento feminista. Veja, o homem já está, mas mantê-lo em permanente contato com as necessidades e aspirações do país. Organizar a nação de alto a baixo, com as diferentes manifestações da vida coletiva, desde a família até os corpos administrativos e corporações, morais e econômicas, e integrar isto tudo no Estado, que será a sua expansão viva. Isto é dar realidade à soberania nacional.
Diz Salazar que os pobres e os mais frágeis devem ter a preferência, que nenhum padre da teologia da libertação ouça isso e interprete para o outro lado. Preferência aos pobres. Sim. Salazar. Diz Salazar que os pobres e os mais frágeis devem ter preferência diante do Estado. Deve-se, por isso, fomentar a riqueza geral. Para dar preferência ao pobre não é tirar as empresas e a riqueza, é fomentá-las. Para que ela possa chegar a todos. Aumenta a riqueza, ela se distribui. Ou pelo menos chegar a todos o necessário. Multiplicar, diz ele, as instituições de educação, para elevar as massas populares à cultura. Já no Brasil se fez o contrário. Desceu a elite às massas populares. Então nós temos que falar como a favela, porque senão é preconceito linguístico. Isso é tudo o contrário. E ele ainda remata, entre aspas, ouçamos o nosso estadista. Manter, não só abertos, mas acessíveis, todos os quadros à ascensão livre dos melhores valores sociais. Isto é amar o povo, ou seja, é deixar o Estado com os quadros livres para que os melhores ascendam. Isto é amar o povo. E se a democracia pode, contudo, ter um reto sentido, isto é democracia. Se democracia for isto, é. Se não, tchau a democracia. E convoca no encerramento do seu discurso a nação portuguesa a ressuscitar dos mortos, que é o que está precisando do Brasil. Assumir seu destino glorioso, que é o que está faltando ao Brasil. E constituir-se novamente numa grande nação, que é o que está faltando no Brasil. Com o sacrifício necessário de um povo com um grande passado, que é o que está faltando no Brasil. Entre aspas, diz Salazar, demos à nação otimismo, alegria, valor, fé em seus destinos. Confortemos a sua alma forte com o calor das grandes ideias. Bonito. E tomemos como lema esta certeza inquebrantável. Portugal pode ser, se quisermos, uma grande e próspera nação. E você já tem um estadista falando. Então, com posse do poder que próprio a nação portuguesa lhe deu, ele faz, numa parte emocionante do discurso, a seguinte declaração. Vejam que alguns podem encarar isto como uma prepotência, outros, como eu, encaram como a fala de um homem que precisa, de um pai que precisa falar assim, para que a esposa e os filhos recuperem a confiança e a família possa se recuperar. Inclusive, se conseguiria muito pouco se o país não estivesse disposto a todos os sacrifícios necessários. Mas não é só o povo que se sacrifica, ele também, ele diz. E a acompanhar-me com confiança em minha inteligência e em minha honestidade. Confiança absoluta, mas serena e tranquila, sem entusiasmos desesperados, nem desalentos que deprimam. Eu os ilustrei a respeito do caminho que penso seguir e sobre as causas e o significado de tudo aquilo que não pareça transparente por si mesmo. Ou seja, o que vocês não sabem e é duvidoso, eu estou aqui para iluminar. Em todo momento, o país terá à sua disposição todos os elementos precisos para ajuizar a situação e para diagnosticar o correto. Sei muito bem o que quero e para onde vou, mas peço que não se me exija que chegue à meta em poucos meses,
Todavia, que o país estude, que formule observações. Preste atenção. Que reclame, mas que obedeça quando chegar a hora de mandar. Isto é um estadista. Reclama, pode reclamar. Observe, ajude. Mas há uma hora que eu vou ter que atravessar com a minha autoridade e é preciso obedecer. Isto é um chefe confiante. Ele sabia muito bem, porque ele foi um estudioso da doutrina social da Igreja Católica, que a autoridade não foi inventada porque os homens gostam dela. Aliás, tudo que nós podemos fazer para fugir de uma autoridade, nós fazemos, não é? A autoridade, ela foi inventada na realidade humana por conta do nosso pecado. Não há vida política sem um árbitro independente, sem uma autoridade. Salazar sabia que uma nação só sobrevive na unidade. O que acontece num local onde não tem autoridade? Divisão. Vejam o que falou dele o ministro da Guerra espanhol na época de Franco. Franco é um outro problema que não está no nosso script, mas no curso, mas num determinado momento nós poderemos falar. E é uma figura um pouco mais misteriosa do que Salazar. Diz José María Gil Robles, ministro da Guerra espanhol, quando Salazar aparece pela primeira vez como chefe da nação. Foi então quando, ao aparecer no cenário político um homem modesto e politicamente desconhecido, que pela primeira vez falou a seu povo numa linguagem clara e simples, nutrido de verdades fundamentais, ansioso de paz e de sossego, entregou-se a ele de um modo pleno. Pôs-se em suas mãos para que cortasse em sua carne, isso me lembra até certos episódios aí, e operasse em suas vísceras. Quer dizer, Salazar se entrega ao povo, resignado à dor que o esperava. E este homem desconhecido, que não tinha amigos a quem agradar, nem clientelas que contentar, pôde aparecer desde o primeiro momento, como ele mesmo disse, no discurso Salazar disse isto: eu sou um frio executor do interesse nacional. É isso que nós precisamos para o país, um frio executor do interesse nacional. É claro, não demorou para que Portugal começasse a funcionar. O déficit público, que era crônico, se transformou inesperadamente em superávit. O setor produtivo começou a despertar. Portugal ressuscitava. Em 1932, 4 anos depois de ter assumido o Ministério da Fazenda, Salazar é designado pelo general Carmona para o cargo de presidente do Conselho Português. Carmona dá a ele mais poder. 43 anos ele tinha. Eu estou com 38 e administro mal a minha casa. Quer dizer, o presidente do conselho, na época, era o cargo mais importante. No discurso de posse, ele disse: o homem que neste dia se põe na cabeça deste governo é o mesmo que há 4 anos pediu à nação, nesta mesma sala, um pouco de confiança. E a recebeu de forma tão completa que foi possível, graças aos sacrifícios aceitos com abnegação, assentar as bases da reconstrução financeira e econômica de Portugal. Deveis saber também quem sou. Não me precipito, não fujo, não ofendo,
não transijo, busco a justiça e o bem do povo. Neste momento, Portugal tinha uma configuração política interessante. Um chefe de Estado, General Carmona, é um chefe de Estado, e um chefe de governo, Salazar. O General Carmona morreu em 51. O que parece evidente? Quem ocuparia o lugar dele? Mas não foi o que aconteceu. Ele mesmo, Salazar, disse: não fiquemos preocupados se não encontrarmos um sábio, um santo, um herói. Pois a verdade é que do que estamos necessitados, especialmente, é de um homem que esteja integrado espiritualmente à missão histórica da nação portuguesa. Basta. Que se sinta como uma sentinela vigiante da defesa e da continuidade da pátria, um homem de bem. O homem escolhido foi o general de aviação Craveiro Lopes, de 57 anos, através de um escrutínio. Vamos ver a política econômica, eu vou tentar passar rapidamente por ela. O que ele entendia por economia? Vejam bem, Salazar começou dizendo: é um ponto de fé que a vida financeira do país devia oscilar eternamente entre o déficit e a bancarrota, antes dele. Isso era o que todo mundo falava, não havia esperança. Mas Salazar sabia o papel da economia. Isso é muito importante, porque Salazar coloca a economia portuguesa no seu devido lugar. Aliás, tendo como substrato teórico uma verdadeira concepção do homem. Ele se pergunta: qual é o papel da economia? Primeiro, a economia deve estar submetida à política e não o contrário. Porque a modernidade escreveu enormes livros para dizer que a economia tem que ser técnica. E se a política contrariar a economia, vigora a economia. Salazar diz que não. Salazar diz que na vida do homem, em tudo que o homem faz, a técnica tem o seu lugar, mas não é o mais importante. Salazar rejeitava a ideia moderna de que a política devia estar submetida e servir à economia. Os liberais, segundo Salazar, consideram o homem apenas como uma engrenagem técnica. E por isso que eles colocam a economia acima da política. De Salazar, cabe à política dizer o que se deve fazer, e não a economia. E a técnica econômica, quando ela é boa, apenas determina o como. Quem diz o que deve é o político, e quem diz o como é o economista. O problema é que hoje o economista diz o que deve e o como. Então, como resolver o problema econômico? Olha que maravilha de frase de Salazar. Voltando a subordinar o dinheiro ao trabalho. Continua. Quando os grandes e pequenos produtores discutirem frente a frente os interesses da produção, e quando a massa trabalhadora organizada puder ouvir a sua própria voz, então se verá que não existe mais lugar para o plutocrata e seus negócios, aquele que trabalha só por dinheiro. A organização, em seus diferentes aspectos, terá livrado o trabalho do despotismo do dinheiro e terá levado o dinheiro a servir humildemente o trabalho. Há tantas pessoas que trabalham só para acumular. Em 1933, fez um discurso memorável sobre as questões da macroeconomia. É preciso ir à doença mais profunda de Salazar. Há uma crise mais grave que a crise da moeda, do câmbio, do crédito, dos preços e das finanças públicas. Mais grave porque é a mãe de todas as crises. É a crise do pensamento econômico. Melhor dito, é a crise dos princípios informadores da vida econômica. Em Portugal, a riqueza foi um conceito desvirtuado.
O fim da riqueza é sustentar com dignidade a vida humana. E isto foi pervertido, porque agora se supõe que o fim da riqueza é amontoar bens sem qualquer utilidade social, sem normas de justiça em sua aquisição e em seu uso, como se pudesse constituir uma aspiração legítima dos indivíduos e das nações a acumular riqueza, só por acumular. Deformado também foi a noção de trabalho e da pessoa do trabalhador. Apenas consideramos o valor do trabalhador como máquina produtiva. Esse é um movimento econômico típico do liberalismo inglês, do homo faber, o homem que faz e só sabe fazer, e que culminará no homem massa comunista. Aqui Salazar já tinha a ideia de que o comunismo é filho do capitalismo. Não é a causa e nem o combate, é o filho. A partir do momento que você reduz o homem à técnica laboral, você vai reduzi-lo à massa comunista revolucionária. Porque assim o homem perde sua espiritualidade. Então Salazar diz que o trabalhador não deve ser enxergado como mera máquina, ele também tem vida espiritual. Pervertemos também, de Salazar, os lares e a família, recorrendo à mulher e ao filho como operários mais baratos para a produção. Átomos soltos, independentes entre si, sem vínculos de sangue. É isso que fazem as fábricas. Sem afetos, não dando às boas donas de casa o que corresponde à sua produtividade. Entendeu? Desligamos o trabalhador do marco natural de sua profissão, deixando-o só. E depois de isolá-lo, voltamos a associá-lo nos sindicatos, não com o fim de solidariedade verdadeira, mas para apenas incitá-lo contra alguém ou contra algum estamento social. Você individualiza o trabalhador tirando da família. Isola, depois junta no sindicato para que ele se volte contra o patrão. Este é o insucesso da nação. Por quê? Porque o patrão e o trabalhador devem trabalhar para o bem comum, como irmãos. Como é que você evita a luta de classes? Criando as corporações. Então, eu sou professor universitário, se o fim é a educação, se há um projeto nacional e a educação é um bem comum para o Brasil, não é por meras divergências entre mim e o dono da minha universidade que vai dispersar o bem comum. Eu devo estar com ele unido. E se por um acaso há alguma divergência que deve ser resolvida, que se resolva, mas que não se chegue às inimizades, porque isso divide o país. Isso é muito interessante essa visão. Ainda de Salazar, continuemos considerando como saudável para o corpo social uma margem ampla concedida à iniciativa privada. Desde que o Estado mantenha a posição de árbitro supremo dos interesses em jogo. Claro que nesse ponto, muitos liberais solicitavam que Salazar deixasse a iniciativa privada completamente livre, independente da política e das decisões estatais, e que seus ministros fossem absolutamente técnicos e tecnocratas. Responde Salazar para os liberais: a técnica não pode situar-se acima da política, pela simples razão de que sem política a técnica não poderia existir e muito menos trabalhar. Que é quem dá as rédeas. Diz ele, no outro discurso, entre aspas, a moeda, veja o conceito de moeda para Salazar, a moeda é uma medida delicada destinada a servir e não a dominar. Mas quantos de nós somos dominados pelo dinheiro?
Ele disse a uma jornalista francesa que ficou um tempo com ele, o entrevistando e vendo a sua maneira de governar, Christine Garnier, a ideia de que só a posse de bens assegura a felicidade, não é essa ideia que nós temos hoje? É inteiramente falsa. A concepção de política que desconhece a superioridade espiritual e do dever de subordinar ao espírito a riqueza. Ponto. Só isso aqui ele já mereceria o Oscar. Só essa frase. Eu vou continuar. Pode, sem dúvida, conduzir à edificação de uma sociedade brilhante, mas nunca de uma verdadeira civilização. A civilização, tal qual eu a entendo de Salazar, deve assegurar o predomínio do poder espiritual, que é, em essência, a realeza do espírito. O patriotismo, outro valor imposto por ele, de Salazar, devemos recuperar o sentido perdido da vida e fazê-lo penetrar na família e na sociedade. E qual é o sentido da vida? Primeiro o amor a Deus e depois o amor à pátria. Olha que belíssimo escreve Salazar. Olha como Salazar é didático como professor. A mulher, os filhos, a velha casa, o trabalho diário, o campo, a horta, isto já foi dos nossos pais, dos nossos avós e talvez de outros antecessores desde muito tempo atrás. Uns depois dos outros aravam a terra, cultivavam o campo, a vinha, criavam os filhos, sofriam. A vida é áspera, há desgostos, angústias, privações, injustiças, que parece que nada pode reparar. No entanto, um ambiente de carinho envolve o lar e uma luz superior ilumina a existência. A velha igreja e o seu átrio foram feitos às expensas de todos os vizinhos, com esmolas e trabalhos, tal como o cemitério. Numa e noutra parte, verdadeiramente o suor do rosto, a preocupação de viver, a tradição do sangue, o patrimônio moral. Muito além das planícies e dos montes, existem outros montes e outras planícies, onde vivem e trabalham homens da mesma raça, parentes próximos e remotos, que falam a mesma língua e têm os mesmos sentimentos. Como quem semeia o campo para cultivá-lo e levanta as paredes de uma casa para viver nela, faz muitos séculos que uns grandes chefes traçaram com a espada uns limites e disseram: aqui será construído, aqui será edificado a casa lusitana. Outros a ampliaram depois. A arte ideal de construir o lar pátrio, sem gerência nem mando, nem exploração dos estranhos, sacrificaram-se vidas e fazendas, que não pode dizer-se que se perderam, entraram no patrimônio comum, e custa trabalho crer que tudo fosse cegueira, loucura e inutilidade. A pátria é um patrimônio moral de tempos, que não se pode abnegar. Por isso Salazar disse num outro discurso: a pátria não se vende, não se aluga, não se discute, se defende. Não discutimos a pátria. Ele começa um discurso. Não discuto a pátria. Eu não terei tempo aqui de ver como é que esse nacionalismo salazarista se separa do nacionalismo fascista italiano e também do nacionalismo nazista alemão, mas há separações.
Porque o que não falta é se chamar Salazar de fascista. A pátria portuguesa, diz Salazar, não foi fruto de ajustes políticos. Criação artificial mantida no tempo pela ação de interesses rivais. Nasceu da dureza das batalhas, da febre esgotadora dos descobrimentos e das conquistas, com a força do braço e do gênio. Isso é Portugal. Trabalho intenso e ingrato, esforços sobre-humanos na terra e no mar, largas ausências. Dor e luto, miséria e fome, almas de heróis que amalgamaram, fizeram e refizeram a história de Portugal. Não poderiam levantá-la com egoísmo e comodidades, como se diz por aí que eles vieram aqui atrás de ouro. Porque o homem, quando é sutil, ele passa uma crítica sem falar, sem ser expresso. Não poderiam levantar esta história com egoísmos e comodidades, medo da morte e da vida, mas lutando e sofrendo. Isto é Portugal. Salazar contesta violentamente a democracia liberal, né? Diz ele, eu vou ler algumas partes só que vale a pena mesmo. O fundamento do poder político, a origem da soberania, que se encontra em Deus, faz com que a nação cristã exija não uma sociedade igualitária, mas hierarquizada, porque Deus fez os homens diferentes. O regime democrático de Salazar, mais que nenhum outro, presta-se a compromissos, entendimentos, cumplicidades abertas e inconscientes com a plutocracia. De Salazar, negar a crise da democracia seria negar a evidência. O panorama político da nossa época. De Salazar, tanto temos visto preconizar as belezas da igualdade e as vantagens da democracia. E para exaltá-las, se tem declinado tanto que tem faltado muito pouco para que tudo ficasse nivelado por baixo, com o menosprezo das desigualdades naturais e da necessária e legítima hierarquia dos valores numa sociedade bem ordenada. De Salazar a um jornalista, aliás, com muita coragem, se a democracia consiste no nivelamento por baixo, na negação a admitir as desigualdades naturais, se a democracia consiste em crer que o poder tem a sua origem na massa e que o governo deve ser obra da massa e não da elite, então, efetivamente, penso que a democracia é uma ficção. Não creio no sufrágio universal, porque o voto individual não toma em conta as diferenças humanas. Não creio na igualdade, mas sim na hierarquia. O liberalismo é uma mentira. Não creio na liberdade, que é abstrata e conceitual, mas nas liberdades concretas. A liberdade que não cede diante do interesse nacional é uma liberdade que se chama anarquia e que destruirá a nação. Da mesma forma, um Estado cuja soberania não esteja limitada pela moral e pelo direito, isto que diferencia Salazar do nazismo e do fascismo, é totalitário. E isso nós não admitimos. E ele diz um não ao marxismo, quer dizer, ele diz um não à democracia liberal e também diz um não ao marxismo. Vejam bem que interessante que ele fala da luta de classe marxista. Entre aspas, nós não aceitamos a ideia da incompatibilidade de interesses entre patrões e trabalhadores. Pelo contrário, diz Salazar, proclamamos sua permanente solidariedade para o bem da nação. Se uma incompatibilidade momentânea cria um risco de choque entre as duas forças, a do empregador e do empregado, é necessário que o defensor do interesse coletivo, que é o Estado, seja o árbitro no conflito, de acordo com a justiça e o bem comum. Acabou. Não há luta entre classes. Há meras incompatibilidades que podem ser resolvidas para o bem comum. Ele diz um não ao totalitarismo, embora ele reconheça nos primeiros anos da sua
e chegado ao poder que ele instituiu uma ditadura. Eu sei que é muito difícil ouvir e até falar isso nos dias de hoje, mas a palavra ditadura não é necessariamente um termo ruim. E ele, então, vai a favor de um Estado nitidamente católico. Pode parecer uma ironia do destino, mas a parte mais importante eu acho que eu não vou conseguir falar. Que é como ele instituiu o catolicismo em Portugal. Ele tem críticas muito interessantes aos partidos políticos, muito interessantes, é até difícil não concordar. Muito interessante. E sobre a autoridade e a liberdade, ele diz: o Estado que se reconhece limitado pela moral e pelo direito natural, não fará mais do que o seu dever. Do contrário, será totalitário e nós não admitimos. E sintetiza Salazar numa frase que eu tenho vontade de colocar na geladeira da minha casa, minha esposa que não permite. Entre aspas, o Estado tem que ser forte para que não precise ser violento. Papa Pio XII. O Senhor Deus, deu à nação portuguesa um chefe de governo que não só soube conquistar o amor de seu povo, especialmente das classes mais pobres, mas também o respeito e a estima do mundo. Papa Pio XII. Isso depois de 12 anos da ditadura salazarista. Novamente o Papa Pio XII numa outra carta. Bendigo-o de todo o coração e faço os mais ardentes votos para que possa levar a bom termo a sua obra de restauração nacional, tanto material quanto espiritual. Ainda o Papa Pio XII, no momento trágico de trevas e de extravio, quando a nave do Estado português, perdendo a rota de suas mais gloriosas tradições. Meu Deus, isso é que é um Papa, não? Arrastada pela tormenta anticristã e antinacional, parecia ir ao naufrágio certo. O céu agiu em sua bondade. E em meio das trevas brilhou a luz. Do caos surgiu a ordem, a tempestade se apaziguou, a calma se restabeleceu e Portugal pôde voltar a encontrar e retomar a estrada de suas belas tradições de uma nação fidelíssima para prosseguir sua carreira gloriosa de povo de cruzados e missionários. Honra aos homens de mérito, que foram os instrumentos da providência para uma empresa semelhante. É claro que ele fala de Salazar. E a irmã Lúcia, vidente de Fátima, diz, no contexto das aparições, Salazar é a pessoa escolhida por Deus para continuar a governar a nossa pátria. E a ele é que será concedida a luz e a graça para conduzir o nosso povo pelos caminhos da paz e da prosperidade. E agora, por fim, realmente terminando, nós sabemos que Portugal e Salazar, na verdade, tanto os liberais maçônicos quanto os marxistas nunca conseguiram entender um homem desta estirpe e desta complexidade como foi Salazar. Nunca. E fazendo uma boa interpretação e mais caridosa possível, é por isso que eles tentaram, e porque não entenderam a figura e seu papel, é que eles tentaram apagar e jogar uma lama imensa na sua imagem. E ele mesmo disse, em tom profético, um dia se reconhecerá que Portugal está dirigido por um sistema original, próprio de sua história e geografia, tão diferente de todas as outras, e desejaríamos que se compreendesse bem, que não nos desviamos dos erros e dos vícios do liberalismo e da democracia e do marxismo para cair em outros erros mais graves.
Nós o fizemos para reorganizar e fortalecer o país com os princípios da autoridade, ordem e tradição nacional, conciliados com aquelas verdades eternas que são, felizmente, o patrimônio da humanidade e atributo da civilização cristã. E a engenharia social da esquerda fez Salazar desaparecer. Numa de suas belíssimas frases, talvez a mais inspiradora em nosso sentir, depositemos a nossa esperança, diz Salazar, e assim eu encerro. Nunca se sabe, até onde podem chegar os ecos de uma voz, mesmo quando se tem a impressão de pregar no deserto. Muito obrigado.